Olá, minhas estrelas! Tudo bem com vocês? Quero ver todos brilharem nessa nossa linda e bela aula de história. Então, vamos lá! Vamos para a nossa acolhida. Não guarde amor para amanhã. Ofereça-o hoje mesmo a todo mundo. Então, que sentimento maravilhoso que sempre a tia Renata tá falando para vocês. Então, vamos amar a todos. E quem não conhece, quando a partir do momento que você conhecer, vamos também amar a todos e todo mundo e respeitar também acima de tudo. O amor e o respeito, eles andam, juntinhos, não é isso? Então, meus queridos, vamos lá para a nossa aula de história. Nós vamos falar de cidade, do passado e do presente, viver entre muros do condomínio. Vamos lá. Cidades do passado e do presente. No passado, as cidades brasileiras não eram como são hoje. Na maioria delas, moravam poucas pessoas, pois até o século XIX, 1801 a 1900, as atividades econômicas estavam concentradas nas áreas rurais. O Brasil era essencialmente agrícola. Em diferentes momentos e por diferentes motivos, algumas cidades cresceram e se transformaram em grandes centros urbanos. Esse processo é chamado de urbanização. Entre os motivos que contribuíram para o crescimento das cidades está a industrialização, ocorrida principalmente no início do século XX, 1901 a 2000. Com a urbanização, as cidades passaram a oferecer opções de trabalho, bens, serviços. Isso atraiu e contribuiu a atrair muitos habitantes. Então, no passado, nossa cidade, nosso país, eles eram menores, as cidades, e vivíamos da agricultura, da pesca, do cultivo. Então, e aí com o passado, isso no século XIX, no século XX, teve aumentos de cidades, as cidades urbanas começaram a aumentar e começaram a Revolução Industrial, que as indústrias cada vez mais vinham a aparecer, oferecendo trabalhos, serviços diretos e indiretos. E o que é o processo da nossa urbanização? Que a tia Renata acabou de falar, que é algumas cidades cresceram e se tornaram centros urbanos. Então, com isso, veio a indústria e veio a oferecer mais trabalhos, mais serviços, e os habitantes começaram a aumentar, a cidade crescendo e habitantes aumentando. E aqui a tia Renata vai mostrar duas gravuras para vocês, antes e depois, passado e atualmente. Aqui nós estamos mostrando a orla do Rio de Janeiro, no passado e hoje no presente.
Nem todas as cidades do passado tiveram grande crescimento. Algumas cresceram pouco e outras a população até diminuiu. A população da cidade baiana, por exemplo, ela diminuiu nas primeiras décadas deste século. Por quê? Porque essa cidade veio a diminuir? Porque muitas pessoas que moravam naquela cidade X viu o crescimento de outra cidade e naquela cidade que ela morava não tinha muitas oportunidades de trabalho, de um bom emprego. O que é que elas fizeram? Imigraram para uma cidade maior, para o centro urbano, porque lá oferece bem mais oportunidades de trabalho e também aparece vários tipos de oportunidades, que o trabalho, tem os trabalhos direto e indiretamente de alguns setores, e até você pode trabalhar em 2 lugares diferentes, ou você pode até trabalhar de manhã e à tarde, você trabalha numa empresa X. E também tem um pequeno negócio que eu posso fazer algumas vendas. Então, eu tenho o quê? 2 trabalhos. Em cidade grande, sempre tem essas oportunidades. Então, algumas cidades pequenas diminuíram mais ainda os seus habitantes por falta de oportunidades de crescer, de trabalhar, de estudar, e os centros urbanos oferecem trabalho, uma saúde melhor, uma educação melhor. Então, tia Renata também vai explicar para você como é viver entre muros de condomínios. Nas cidades grandes é comum encontrar moradores em condomínios. Quem mora em condomínio fechado geralmente deseja mais segurança e espaço para lazer. Nele, o acesso de não moradores é controlado. Nos condomínios, cada família tem a sua casa e seu espaço. Entretanto, há muitas áreas comuns e elas devem ser cuidadas, respeitadas por todos. Então, morar no condomínio fechado, o que é que sempre acontece isso? Temos condomínios fechados com casas e também temos condomínios de apartamentos. Lá você se sente mais seguro e temos no próprio condomínio alguns lazeres para as crianças. E nesse condomínio também temos a organização, porque quem não é morador não pode entrar. E entra se for anunciado na casa. Se você vai para a casa X, lá a pessoa chega, se identifica e o porteiro interfona para a casa que ele quer ir, ou o apartamento, e lá o morador, né, o dono da casa, diz que se a visita pode ou não entrar, se conhece ou não. Então, cabe aí o quê? Segurança, não é isso? O morador diz sim ou não, ou entra ou não, depende da resposta dele. Então, temos condomínios para isso: organização, segurança, lazer. E lá as crianças interagem, né, uma com as outras. Os moradores de um condomínio
participam das decisões e são responsáveis pelo o que acontece nas áreas comuns. Uma pessoa é escolhida entre os moradores para administrar o condomínio. Essa pessoa é o síndico. Ele gerencia as contas, mas as decisões são tomadas em conjunto pelos moradores. Em alguns casos, são empresas especializadas em administração predial que exercem a função do síndico. Então, depende de cada organização, de cada condomínio. Temos empresas próprias para administração predial ou também podemos escolher uma pessoa que mora lá para ser o próprio síndico. Então, sempre o síndico está de olho o que está acontecendo, ou que possa vir a acontecer, evitar algumas coisas. E para que o síndico tome uma decisão maior, sempre tem reuniões com os moradores. Daquela reunião sai algum objetivo que pode ser feito ou que não pode ser feito. Quem decide são os moradores. O síndico às vezes tem alguma ideia, ou os moradores também têm, e lá eles conversam entre si e entram num consenso e acontece o que eles desejam. O que é que eu quero de vocês? Quero que você esteja com seu livrinho de história em mãos e ponha na página 75. Vamos lá? Meus amores, você está aí na sua página 75 e vamos para a nossa terceira questão. É possível afirmar que todos os municípios têm história? Por quê? Responde para mim. Sim, porque foram formados por um grupo de pessoas no passado. Vamos lá, quarta questão. Ao desenhar uma cidade brasileira do passado, um ilustrador se confundiu e incluiu elementos atuais. Procure esses elementos e circule. Você vai circular os elementos atuais que está no desenho da cidade antiga. Então, você circulou o avião, o poste de iluminação, o carro da cor vermelha, uma placa que tem propaganda. Não é isso, meus queridos? E agora, a tia Renata vai explicar para você a atividade de casa, que é na página 75, a segunda questão. Observe as imagens e responda as questões no caderno. Letra A. Aqui tem 3 imagens. Letra A.
Você identifica em alguma dessas imagens o registro de uma celebração? Explique. Letra B. Em sua opinião, alguma das imagens retrata um movimento de participação política? Justifique sua opinião. Letra C. Alguma das imagens retratadas faz parte do cotidiano de sua família? Explique. Então, meus amores, você vai prestar bem atenção nas 3 gravuras da página 75 e vai responder a letra A, B e C. Ok? Então, meus amores, beijos, beijos, beijos para você e até a próxima!